Olá! Uma proposta de emenda à Constituição que proíbe o nepotismo na administração pública teve 37 assinaturas, segundo o site do Senado. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, autor da proposta. Seja bem-vindo, senador. Obrigado. Senador, as regras sobre o nepotismo no Brasil são definidas por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma súmula vinculante de 2008 e um decreto presidencial de 2010. Vários projetos e propostas de emenda à Constituição já foram apresentados, mas nenhum teve a análise concluída pelo parlamento e se tornou lei. O senhor acredita que hoje há maturidade no Congresso para deliberar sobre o tema? O momento é outro. O momento, a participação social, a trazer as pessoas para o Senado, para o Congresso, para a Câmara, para todo o ambiente público, ela causa essa exigência no parlamentar de dar andamento a um projeto de lei como esse. Se parar para analisar, as pessoas não concordam. As pessoas que não se beneficiam do nepotismo, as pessoas que não se utilizam dos cargos públicos, não permitem, não querem, excretam isso. Então, o momento adequado que o Brasil vive é um momento de limpeza. Eu vejo, por um lado, algumas pessoas alegarem confiabilidade, ter confiança naquele parente, mas isso não é um princípio que está na nossa Constituição. Um princípio que tem que ser preservado é da moralidade. Um princípio que tem que ser preservado no ente público, no ambiente público, é da impessoalidade. Então, esse princípio confiável eu posso ver como arriscado atualmente na política. Então, pensando de uma forma mais objetiva, como o cidadão pensa, ele não concorda mais. Então, por isso que eu vejo esse ambiente favorável para que essa PEC tramite rápido. Na justificativa da proposta, o senhor chama o nepotismo de um flagelo. Por quê? Qual que é a dimensão desse problema hoje? Qual o senhor acredita que é a dimensão desse problema hoje no país? Então, se a gente parar para analisar os mais de 5 mil municípios entre nossos estados, ainda existe essa permissão, por mais que a súmula vinculante número 13, ela não cortou esse mal pela raiz. Eu vejo pelo lado de uma prefeitura, e as pessoas que estão me assistindo vão concordar com isso, onde o prefeito pode colocar no cargo de primeiro escalão, no cargo de confiabilidade, no cargo ali próximo a ele, uma pessoa, um parente, um familiar. Esse familiar não pode ali fazer um serviço menor, porque seria um nepotismo, mas para um cargo de confiança, ele pode ser empregado. Então, quantas pessoas hoje não estão ocupando, familiares, a administração pública, dentro da prefeitura, no governo do estado, e sempre para manter o quê? O status quo do político. Eu vejo dessa forma. Seria uma retroalimentação política. Eu coloco a minha esposa para ser secretária de serviço social, de atendimento social, de saúde, algo do gênero, e ela continua utilizando a máquina pública, continua usando recursos públicos, o cargo público, com a finalidade de quê? De manter aquela oligarquia, aquela família, aquela classe familiar naquele poder, se perpetuando, se revezando no poder. Isso não é justo para a política, isso não é justo para a população. Não dá para concorrer com pessoas que estão extraindo do poder público, que deveria ser dado por direito às pessoas, como uma troca política. Por isso que eu chamo de flagelo, de uma doença. Senadora, a proposta já estava pronta antes da indicação do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, para a embaixada nos Estados Unidos, Se aprovada, ela inviabilizaria a indicação ou a permanência dele no cargo, caso a indicação seja aprovada pelo Senado? O meu foco, o meu pensamento não foi específico para o filho do excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro. Pelo contrário, foi para justamente sanar um problema, uma falha, uma brecha, em que foi feita pelo STF, que não tem esse poder que essa casa tem de legislar, e estava essa omissão, esse vácuo legislativo. O que nós fizemos foi pegarmos uma PEC, introduzirmos nela justamente essa impossibilidade, banir de vez essa possibilidade de ter alguém na família. No caso, se passar, no caso, se prosperar, atinge sim, até retroativo, o cargo dele. Quem estiver em cargos Quem tiver de em qualquer confiança. cargo de confiança.
caso a PEC seja promulgada, vai perder o cargo. Sim, sim. Nesse caso, sim. Senador, hoje é muito comum no parlamento ouvir críticas de deputados e senadores ao chamado ativismo judiciário. Né? Foi assim na decisão do Supremo sobre a criminalização da homofobia recentemente, né? A súmula vinculante que definiu as regras do nepotismo é de 2008, o decreto presidencial é de 2010 e o Congresso não se manifestou sobre o tema desde então. Como é que o senhor avalia a questão? Não é um tema muito confortável para o parlamentar. Por que não é muito confortável? Pode falar. Por quê? Por que não é confortável? Porque, no meu ponto de vista, não é muito confortável. Por quê? Mexe justamente com a estrutura política de um município, de um estado. Na verdade, eu tive a oportunidade de ouvir de alguns parlamentares e dizer, por que você nunca foi do executivo, você nunca foi prefeito, você nunca foi governador, você precisa de alguém de sua confiança para desempenhar aquele cargo, aquela função. Eu não vejo por esse lado. Então, vamos dizer, esse temor de uma velha estrutura política que se mantinha até aqui, que eu não tenho essa característica, me dá essa liberdade de fazer isso. Me dá essa liberdade de encaminhar, de querer lutar, de querer que ela siga, que ela prospere, que ela adiante, que ela se torne lei de verdade. Eu não dependi de prefeitos, eu não dependi de governadores para estar aqui hoje. Fiz uma política bem diferente e permaneço fazendo diferente. Então, eu creio que a dificuldade, muitas vezes, do Senado e da Câmara de providenciar uma legislação, muitas vezes impopular, é com essa aflição de perder votos na próxima campanha, de não ter o apoio daquela família, daquele prefeito, daquela liderança política. Então, não me afeta esse temor, não tenho medo sobre isso, não cheguei aqui dependendo desse caso, cheguei aqui justamente com a ideia de que as pessoas querem isso, o cidadão, os brasileiros querem dessa forma, e seria uma forma também de mostrar qual é a função legislativa dessa casa, e não deixar para a atribuição do judiciário, através de súmulas, legislar. Então, eu não concordo com isso. Senador, a gente tem duas contribuições aqui que chegaram pelas redes sociais, de um nome que eu não vou conseguir pronunciar, é o Fern Kesnaut. O nepotismo deveria alcançar também familiares de outros membros do mesmo poder? Exemplo, eu como senador contrato familiares de outro colega e ele da minha família. É o cruzado. É o nepotismo cruzado que está previsto na súmula vinculante sim. E também no decreto presidencial, sim. Né? Na verdade, o brasileiro ele tem essa peculiar, vamos dizer, manobra. É o jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro em tudo, que eu repudio esse jeitinho brasileiro. Se eu não consigo, da forma que está a lei, eu consigo burlar a lei através desse acordo que existe entre parlamentares, ou entre prefeituras, ou entre amigos, né, teoricamente. Isso é reprovável também. Então, tem essa previsão de procurar essas pessoas e tirá-la da organização pública. Muitas pessoas estão criticando no ponto de que, e se o cidadão já tiver concursado naquele ambiente, é nepotismo? Não, tem que se analisar, claro, cada situação. Mas a situação do nepotismo cruzado, eu também repudio. Senador, até que grau de parentesco pode ser considerado nepotismo? No caso da PEC, até o terceiro, que a gente está colocando. Mas essa é a pergunta da Inês Grangeiro. Então, no caso da PEC, eu coloquei, se eu não me falha a memória, até o terceiro. Deveria ser a família toda a genética, né? Mas aí eu não posso excluir também um grau bem distante, em que a pessoa nem convive. Aí, por uma coincidência, esteja na administração pública ou no cargo público, concursado ou não. Então, a gente tem que fazer essa análise também para não ser injusto com tudo isso. Eu falo mais para a senhora Neide, né? Inês. Senhora Inês, eu vejo mais aquele cargo de confiabilidade. O que eu quis dizer aqui, vou repetir para a senhora, é a utilização do cargo público para alguma finalidade que não seja a legal, a lícita. E parece uma coisa estranha estar falando, já que se trata de família e órgão público. E órgão público deveria-se existir uma confiabilidade, mas pelo que se viu até aqui na política brasileira, não é isso que acontece. A confiabilidade é para outra finalidade. É para auxiliar
alguns desvios. E isso não é. Desvio moral, desvio de conduta, desvio de comportamento e bem público é inaceitável. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, sobre a PEC que ele apresentou, a proposta de emenda à Constituição que ele apresentou para proibir o nepotismo na administração pública. Se você quiser rever essa entrevista, assistir a outros programas da TV Senado, vai no nosso site, é senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou mandar uma sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.